Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, nesse culto solene, para prestar um culto ao nosso Deus que é todo digno de toda honra e toda glória. Para esse culto, para darmos início, nós vamos pedir ao nosso irmão presbítero Adenilson, esteja fazendo uma oração inicial, uma oração de intercessão, de louvor ao nosso Deus. Oremos. Bendito Deus e glorioso e excelso Pai celestial que estás nos céus. Amém. Glorificamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome, ó Pai. E adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, ó Pai. Porque, ó Deus, nós sabemos, nós reconhecemos, ó Deus, nós declaramos verdadeiramente que o Senhor é o único Deus, amém, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que criou todas as coisas e com tua poderosa mão tem sustentado, tem governado tudo aquilo para o louvor da tua própria glória. Amém. Deus que nos criou com o fim principal, com o único propósito de glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre, ó Pai. Amém. Ó Deus, e é com esse intuito, ó Pai, que essa igreja se reúne, ó Deus, agora, ó Deus, neste momento, em espírito de louvor e adoração, ó Pai. Retira de nós, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que possa atrapalhar, possa tirar os nossos pensamentos, para que nós possamos, ó Deus, nos voltar totalmente para o Senhor. Tire as preocupações, as angústias, as decepções, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, com um culto racional, um culto, ó Deus, que vem de dentro do nosso coração, amém, poder adorar o Senhor, louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo neste momento, ó Pai. Ajude, ó Deus, cada parte deste culto e perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas e as nossas imperfeições. E com a ajuda do Teu Espírito Santo, ó Deus, possamos prestar um culto e que o Senhor, ó Deus, possa se achegar até aqui e se sentir bem ao nosso meio, ó Pai. Que esse culto, ó Deus, possa ser verdadeiramente somente para o Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Peço aos amados irmãos, estejam abrindo suas Bíblias no Salmo de número 45, onde nós estaremos fazendo essa leitura de maneira responsiva. Estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos, o segundo sucessivamente. Salmo de número 45, de 1 a 6. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Os seus lábios se escapam sua graça. Por isso Deus abençoou para sempre. Cinge a espada, o teu franco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. Nessa majestade, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. Teu trono, ó Deus, é para todos sempre, sendo de equidade é o centro do teu reino. Aqui o salmista está dizendo que de boas palavras, é difícil encontrar palavras para dizer o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é maravilhoso. Aqui o salmista, ele quis expressar de boas palavras
as melhores possíveis para poder agradar o Senhor. E no versículo 7 está dizendo assim: amas a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria e como a nenhum dos teus companheiros. E o versículo 17: o teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. O salmista está querendo expressar que aqueles que conhecem o Senhor louvarão a Deus para sempre. Para sempre. Aquele que é do Senhor nunca vai deixar de louvar ao Senhor. Seja aí qualquer situação. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos estar cantando agora o hino de número 42 do nosso cenário. A Deus demos glória por seu amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultar, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por tanto no céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, e assim Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, e lança dos céus com os santos em luz, levou-nos aquele que o preço pagou. Exultar, exultar, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória por tanto no céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor, Deus há de confiar nos merecimentos do Filho de Deus, porque a Jesus pela fé se entregar, vai ver uma glória eterna nos céus. Exultar, exultar, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por tanto no céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e a quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna nos céus. Que maravilha, né? Que texto maravilhoso, que hino maravilhoso. Vamos abrir agora nossas Bíblias no Salmo de número 130. Nós vamos estar lendo um texto para a promessa de perdão, Salmo de número 130. Vamos estar fazendo da mesma maneira, de maneira responsiva,
Estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos, o segundo sucessivamente. Salmo de número 130, de 1 a 8. Das profundezas clama a ti, Senhor. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Meus queridos e amados irmãos, esse texto é muito profundo. Muito profundo. Se observar, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Se o Senhor observar o nosso pecado, a nossa iniquidade, quem vai sobrar? Quem subsistirá? Se observar, Senhor, a nossa iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ninguém, né? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Deus fez tudo maravilhoso, tudo perfeito. Ele sabia da nossa queda. Ele sabe do nosso pecado. Ele me conhece. Conhece a cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos. E se ele observar o meu pecado, ou o pecado de cada um de nós, estaríamos perdidos. Mas Deus fez tudo perfeito. Ele enviou o teu Filho amado para morrer naquela cruz, para perdoar os nossos pecados. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Após alguns segundos de oração silenciosa, os amados irmãos estejam meditando nesse texto, fazendo uma introspectiva, olhando para dentro de si próprio, o quanto você tem pecado. E agora é a oportunidade de você estar confessando a Deus, livrando desses pecados. A palavra de Deus fala que aquele que não confessa a Deus os seus pecados carrega um fardo pesado, mas tão pesado que ele não dá conta de carregar. Mas aquele que confessa a Deus os seus pecados, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Comigo está o perdão. Confessa a mim os meus pecados. Assim está dizendo Deus. Assim está dizendo a tua palavra, para que nós possamos ter nesta oportunidade estar confessando a Deus os nossos pecados. Após alguns momentos de oração silenciosa, eu pedi à nossa irmã Simone que faça uma oração audível, uma oração de confissão de pecados. Oremos. Grandioso Deus Todo-Poderoso, louvado seja, Senhor, o teu santo nome, Pai. Estamos aqui, ó Deus, nessa noite, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, que nada somos, ó Deus, sem a tua presença. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, ó Deus, diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, que se não for a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, de nada adianta, Pai. Pai, clamamos, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, fazer a tua vontade.
Que o Senhor venha, Deus, perdoar, ó Deus, os nossos pecados. Amém, meu Perdoar, Senhor, as nossas falhas, ó Tem Deus, misericórdia porque de nós. sabemos, ó Deus, que somos ruins. Sabemos, ó Deus, que sempre queremos, ó Deus, praticar o pecado, fazer aquilo que não agrada ao Senhor, meu Deus. Mas que o Senhor possa, Deus, nos direcionar, ó Deus, a praticar as boas obras, a levar, ó Deus, a tua palavra, Deus, e negar, ó Deus, aquilo, ó Deus, que nos afasta da tua presença. Tem Que é o misericórdia, desejo da meu Pai. carne, é tudo aquilo que nos leva, ó Deus, a pecar contra o Senhor, meu Deus. Clamo, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, de cada irmão, ó Deus, que está aqui. Por cada um, ó Deus, reconhecer, ó Deus, que são falhos, ó Deus, diante da tua presença, que não somos nada diante do Senhor, meu Pai. Por isso, peço, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, venha perdoar os nossos pecados, ó Pai, e venha nos ensinar, ó Deus, a estar em tua presença, ó Pai, Amém. diante do Senhor, ó Deus, assim como o Senhor diz na sua palavra, Deus, que nós temos que pegar Cristo como exemplo, ó Pai, ser santo, ó Deus, diante do Senhor. Então, nos ensina, ó Pai, a ser santo diante do Senhor, ó Pai. E tira todo o desejo, ó Deus, que não te agrada em nós, ó Pai. E coloca somente a sua vontade, ó Pai. Peço a Deus que o Senhor venha ter misericórdia, possa perdoar os nossos pecados, ó Pai. Não no meu nome, Senhor, porque nada sou e nada tenho, ó Deus, sou pecador, ó Pai. Mas o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que é aquele que intercede por nós, ó Deus. Amém, Que meu nós Pai. pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Sim, Em Jesus. nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vamos estar cantando agora o hino de número 55 do nosso cenário. Esse momento é oportuno para que os irmãos estejam devolvendo ao altar do Senhor seus dízimos, suas ofertas. Hino de número 58. A minha vida com seus pés, ouvindo-te, Senhor. Saúde, paz, abrigo e pão, santos do teu amor. Ora, permitas, grande amor, que aquilo que me dás, eu ouso encanto desviar em coisas vãs ou más. Não deixes que meu coração se engane no prazer e no fluir de muitos bens eu venho te esquecer. Não teu eu quero dar a igreja em proporção a quantas bênçãos recebi de tuas próprias mãos. Aceita em minha oferta, Deus, e bênçãos da minha flor. Sim, dá-me sempre o que ofertar a causa de Jesus. Vamos estar agradecendo os nossos dízimos, nossas ofertas com o diácono Estevão. Oremos, igreja. Meu Deus, meu Pai, continuando na tua santa presença, muito obrigado, meu Deus, pela essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, que todos nós aqui, meu Deus, podemos render a Ti, meu Pai, porque o nosso socorro vem de Ti, meu Senhor. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, possa, meu Deus, fortalecer aqueles irmãos que entraram aqui tristes, que o Senhor possa renovar, meu Deus, a fé deles cada dia mais em Cristo Jesus. Que se entrou alguém aqui, meu Deus, triste ou com alguma enfermidade, que o Senhor esteja derramando o poder de cura neste momento, Senhor. Amém. Que essa pessoa possa sair daqui renovada e cheia do Teu Espírito Santo, Em meu nome Senhor. de Jesus. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor também abençoe, meu Deus, o mensageiro nesta noite, o pastor Cícero, meu Pai. Sim, Jesus. Que o Teu Amém. Santo Espírito, meu Pai, esteja usando ele nessa noite, meu Pai, para falar aos nossos corações, meu Pai.
Meu Deus, eu também oro pelos dízimos e pelas ofertas que foram trazer aqui no teu altar. E que o Senhor, meu Deus, continue abençoando, meu Pai, essa obra, meu Pai, que está aqui na tua casa, meu Deus, toda a reforma aqui da nossa igreja, meu Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus. Amém, meu Pai. Que essa igreja, meu Pai, seja uma referência aqui neste bairro, meu Pai. Em nome de Jesus, E que o Senhor abençoa. capacita cada um aqui dos irmãos, meu Pai, para pregar boas novas para aquelas pessoas que não te conhecem, meu Tem Pai. misericórdia. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor também, meu Deus, possa abrir as portas do emprego, meu Pai, para aqueles irmãos que tanto necessitam de uma oportunidade, meu Senhor. Sim, meu Pai. Abre as portas, meu Pai, para esses irmãos que estão desempregados, conforme a tua santa vontade, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, é por isso que nós oramos e agradecemos por tudo, meu Pai. No nome precioso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Ministério do Louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Convido os irmãos que se coloquem de pé, porque neste momento nós adoraremos aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. É o motivo por qual nós estamos aqui reunidos em assembleia para adorar aquele que Senhor,
E nós, neste instante, nós viemos aqui nessa casa, como eu falei no início, nós nos reunimos em assembleia para cultuar aquele que é digno de todo louvor, de toda glória. E neste momento nós vamos pedir a Deus para poder te ouvir a voz dele, neste instante. É aquela voz que fala ao nosso ouvido e que, muitas vezes, nos traz conforto, nos traz luz em meio às trevas. Aquela luz, que é aquela voz que acende o nosso coração. Então vamos, neste momento, o canto que a gente vem cantar é por voz. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Devolve a vida.
nós possamos ter o nosso coração moldado de acordo com o coração de Deus. E que o nosso caráter possa ser cada dia mais e mais parecido com Ele. E neste momento, o cântico que nós vamos cantar fala da nova aliança, que é esse Deus que transforma o nosso coração, que nos faz andar pelo novo e vivo caminho. E por isso, é através do sangue da nova aliança, sangue que Ele derramou naquela cruz quando Ele morreu no nosso lugar. Naquele instante, éramos nós quem deveríamos estar lá. Mas nós, com a nossa natureza humana, nós não teríamos condições de pagar pelos nossos pecados. Por isso, Cristo teve o plano da salvação, de enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. E esse cântico fala exatamente isso. Foi através da cruz que nós obtivemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Amém? Santo
irmãos podem se sentar. E nesse próximo cântico, a gente fala que Ele é o nosso Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. E não há lugar melhor para estar do que nas mãos do nosso Senhor. Nós sabemos que a partir do momento que nós fomos colocados na mão de Cristo, nós vamos de lá, nós não seremos mais arrancados. E é a graça de Deus que faz com que isso aconteça. Então, neste momento, nós iremos exaltar e dizer com todo o nosso coração, os irmãos mesmo assentados, podem falar de humanos para Deus, que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso único Deus, aquele que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Está
nós sentimos a Tua presença aqui no nosso meio, Deus, e nós agradecemos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja à vontade, receba todo o louvor, toda a adoração, ó Pai. E todos os nossos, ó Deus, que estamos aqui, ó Deus, trazidos pelo Teu Santo Espírito, Deus, sejam impactados, ó Deus, com a Tua palavra, Deus, que irá ser ministrada daqui a pouco, Pai. Ó Deus, que só possa falar no nosso coração, ó Deus, no nosso intelecto, ó Pai, para que nós possamos entender, ó Deus, e de certa forma, Deus, colocarmos em nosso coração, ó Deus, e praticar no nosso dia a dia, Pai. Toma nossas vidas, ó Deus, toma esse louvor nas Tuas mãos, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, seja um a ser honrado, agradecido, ó Deus, e adorado neste seu tempo, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, não em nosso nome, mas em nome do precioso Filho, ó Deus, Jesus Cristo. Amém. Peço às crianças que se ponham de pé para o seu culto infantil. Pediu o nosso irmão Eupídio, esteja fazendo uma oração para as crianças e para a professora. Oremos. Muito obrigado, ó Pai, por este momento, ó Deus bendito, quando nós já Te louvamos, ó Deus, através dos hinos, já Te louvamos, ó Pai Santo, ouvindo, ó Pai Santo, a Tua voz, através da leitura da Tua palavra, ó Deus, que ela é muito preciosa para as nossas vidas. Amém. Agora, queremos Te pedir, ó Pai, que só abençoe, ó Deus, ricamente, ó Pai Santo, cada criança, ó Deus, que vai para o culto infantil. Que as professoras, ó Deus, possam ali, ó Pai Santo, ter facilidade, ó Deus, para poder transmitir a Tua palavra. Derrama, ó Deus, sobre cada uma delas, ó Deus, a Tua graça. Nós também pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe. Quando vamos também, ó Pai, ouvir a Tua voz neste momento. Amém. Nós Te louvamos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora nós vamos passar a palavra para o pastor Cícero, vai trazer a mensagem da parte do Senhor. A palavra está com o pastor. Boa noite, queridos. Uma alegria estar aqui com os queridos irmãos, adorando o Senhor, exaltando a Jesus Cristo. A parte mais preciosa para mim no culto são todas, porque em todas nós podemos adorar e bendizer ao nosso Deus. Por isso, aproveite esse instante aqui na casa do Senhor, adorando a Jesus, glorificando a Jesus, porque Ele é digno. Meus irmãos, quero compartilhar com os queridos irmãos 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Feliz de ver Dona Helenice aqui. Dona Helenice, Pedro, Janaína, né, Janaína? Firme e forte. Paulo Antônio. Dona Altamira, ali firme e forte também. Dona Marilda, que bom, Dona Marilda. Bom te ver. 1 Timóteo capítulo 3, dos versos 1 a 7. Os irmãos encontraram, amém? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio
e no laço do diabo. Agora vamos para Tito. Tito, capítulo 1. Dos versos 5 ao 9. Vamos ler então de forma responsiva. Tito, capítulo 1, dos 5 ao 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém seja irrepreensível, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes considerarei a vida sóbrio, justo, piedoso, que tenha todos, apegado à palavra fiel, que é seguido à doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer aos que contradizem. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso na Tua casa. Obrigado, ó Deus, por podermos entrar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque isso só foi possível por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Agora, Senhor, aceita, ó Deus, nosso culto, os louvores, as orações, e em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua voz venha adentrar nos nossos corações nessa noite. Não permita, ó Deus, que nós saímos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que, ó Deus, a Tua palavra venha nos exercitar, nos fortalecer e nos trazer esperança. Oramos, ó Deus, agradecidos por Tua bondade sobre nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, próximo dia 9 de janeiro, nós vamos ter aqui na igreja a eleição de um presbítero. E eu queria pedir sua atenção nessa noite, porque a eleição de um presbítero, meus irmãos, é uma das atuações da igreja, ou uma das normas da igreja mais importante para a própria igreja. Por isso que nós lemos esses dois textos, nessas duas cartas, todas as duas escritas pelo apóstolo Paulo, mas com um intuito muito incisivo, que é alertar a igreja ou instruir a igreja de qual é a forma correta de escolher presbíteros dentro da igreja. Dia 9 de janeiro, você que é membro da igreja presbiteriana do Diamante, você vai ter essa oportunidade de escolher um presbítero por meio da eleição na nossa Assembleia Extraordinária. Por isso eu queria trazer para os irmãos nessa noite algumas orientações que são muito importantes, que fazem parte da vida de um presbítero que agrada ao Senhor, faz parte da vida de um homem, de um servo de Deus que agrada ao Senhor, e que nós precisamos prestar atenção, precisamos guardar essas características, essas atribuições, para podermos averiguar no nosso meio se existe alguém que corresponde a esses princípios aqui, ou essas qualidades que o apóstolo Paulo está pedindo na vida de um presbítero. Olha, meus irmãos, mas antes de nós entrarmos nos pontos específicos, eu queria primeiro nos salvaguardar de algumas coisas. Primeiro eu queria dizer para os irmãos que nós pudéssemos guardar os nossos corações, já que nós vamos ver aqui algumas qualidades necessárias para se ser um presbítero na casa do Senhor. Eu queria que você guardasse o seu coração para não fazer dessas qualidades comparativo ao juízo de alguém. Porque as qualidades que são exigidas para um presbítero também é exigida de mim e de você. O presbítero, diácono ou membro da igreja vão ter que cumprir também essas mesmas características, esses mesmos princípios. Então, o presbítero que está aqui sendo chamado a atenção
por meio dessas características ou por meio de princípios que ele deve agir, nós também somos chamados a atenção por meio de princípios pelo qual nós devemos agir como cristão, tanto na casa do Senhor como lá fora. E outra coisa, meus irmãos, o padrão de vida pelo qual os presbíteros são chamados é o mesmo padrão de vida que todo cristão é chamado. Todos nós temos também essas mesmas funções. Então, quando nós discorrermos aqui sobre as características de um presbítero, não vamos usar isso para que fiquemos fazendo juízo da vida de alguém, mas usemos isso como responsabilidade de cada um de nós. Nos coloquemos também nessa brecha, nos colocamos também debaixo desses princípios para dizer, puxa, como eu preciso mudar, puxa, como eu preciso exercer essa função, puxa, como eu estou falhando nisso ou naquilo. Não é só o presbítero, não é só o diácono, eu também, ok? Então, meus irmãos têm uma ideia. Existe uma empresa chamada Accenture, que é uma empresa corporativa que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Ela chama-se Accenture. Ela é renomada, ela é conhecida no mundo todo, e ela tem umas normas para admitir pessoas no seu rol de funcionários. E tem uns princípios que ela diz assim: nosso conselho de administração autorizou a criação de nossa ética e programa de conformidade, liderado por nosso consultor jurídico geral. O programa é projetado para promover os mais altos padrões éticos entre a Accenture e o seu pessoal. Ela deve ser eficaz na prevenção, detecção e, de forma adequada, relatar e abordar qualquer alegação de má conduta e violações da lei pelo pessoal da Accenture. E aí, meus irmãos, essa empresa Accenture é uma empresa de consultoria, é a maior do mundo, e ela preserva pela ética e bons comportamentos dos seus funcionários e colaboradores, e colocou essa regra: tanto a diretoria deve dar testemunho, deve ter um bom comportamento, quanto os funcionários. E aí eles contrataram, meus queridos, para ser garoto propaganda dessa empresa, um jogador de golfe que era considerado o melhor do mundo, chama Tiger Woods. Eu não sei se os irmãos lembram ou ouviram falar de Tiger Woods. Era o maior jogador de golfe do mundo, só que infelizmente, meus irmãos, foi pego com problemas sexuais mal resolvidos. Ele era o garoto propaganda dessa empresa. O que aconteceu? Essa empresa aqui imediatamente cortou o vínculo com Tiger Woods. Por quê? Porque essa empresa chamada Accenture, quer preservar o seu padrão ético e moral e quer tirar ou isolar de dentro do seu rol qualquer coisa que possa manchar o nome da empresa. Ora, meus irmãos, se empresa secular, se pessoas no mundo têm preocupação com quem eles vão colocar dentro da empresa, por que a igreja tem que ser diferente? Por que a igreja tem que ser menos? Ou tem que levar ou colocar as pessoas no seu rol, principalmente na área da liderança, de qualquer jeito? Não. A igreja, ela tem que ter o critério que o mundo tem na sua ética e moral, ou maior ainda. Então, Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, ele está observando o contexto de Roma. Paulo está indo para Éfeso, Timóteo está indo para Éfeso, Timóteo está indo cuidar de uma igreja que está acabando de ser montada, a igreja é nova, tem novos membros lá, e Paulo está dizendo para Timóteo: olha, nessa igreja aí, Timóteo, vai precisar de presbíteros. E eu quero, Timóteo, que os presbíteros tenham essa e essa característica. Por quê? Paulo sabia o que estava acontecendo
no contexto romano. Paulo sabia o que estava acontecendo na cultura romana. Paulo sabia como era a cultura romana, porque Paulo era um romano, além de judeu. Paulo era um cidadão romano. Então imagina que Paulo está vendo a igreja de Éfeso crescendo e agora precisando de presbíteros, observando o que está acontecendo no mundo. Paulo vai dizer: olha, Timóteo, as pessoas que vão trabalhar a liderança da igreja precisam ter algumas características específicas. E aí, meus irmãos, para a gente entender a importância da liderança, você tem que entender que a liderança começa com Jesus. Jesus é o padrão, Jesus é a meta, Jesus é o símbolo, Jesus é a razão, Jesus é o sentido. E tudo que ele conhece, ele passa para os apóstolos. E aquele líder supremo, máximo, conhecedor de tudo, que é Jesus, passa o seu conhecimento para os discípulos. Também a sua moral, também a sua ética. E agora nós temos de um líder supremo, que é Jesus, a continuidade da liderança agora pelos apóstolos. E os apóstolos vão levar adiante agora a responsabilidade que Jesus passou para os discípulos. Que não é só conduzir a igreja, mas é também ter conduta que condiz com o que a palavra de Deus exige. Com o tempo, meus queridos, a igreja, depois dos apóstolos, ela foi colocando no meio dela presbíteros. Então veio os apóstolos do Senhor Jesus, depois a igreja começou a crescer, isso Atos 2, você vai ver isso. Aí a igreja vai exigir então que coloque-se dentro da igreja pessoas para ajudar os apóstolos. Aí são chamados diáconos e depois presbíteros. E vemos que a liderança ela começa a se desenvolver. E a ideia de liderança dentro da igreja, meus irmãos, vem do Antigo Testamento, exatamente da área patriarcal. E assim como Abraão representa o pai, ou alguém que é líder de uma família, ou Josué, ou qualquer um outro patriarca, Isaac, Jacó, eles representam ali um presbítero nos dias de hoje. Eles tinham que ser homens que tinham que ter um bom testemunho da família e dos de fora. Então assim foi Abraão, assim foi Isaac, assim foi Jacó, assim foi cada um no Antigo Testamento, até que nós chegamos no Novo Testamento com essa representação dos presbíteros. Ou quem são os presbíteros nos dias de hoje? Eram os patriarcas do Antigo Testamento. Veja a responsabilidade. Os presbíteros representam Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Daniel, Davi. É por isso que nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. De acordo com as exigências da igreja, com o crescimento da igreja, Jesus determinou que certos cargos surgissem dentro da igreja para o bom desenvolvimento, para o bom andamento da obra do Senhor. Por isso que a liderança dentro da igreja é algo tão importante, algo que deve ser levado tão a sério. E depois de surgir os presbíteros, meus queridos, dentro da igreja, essa liderança por meio dos presbíteros era compartilhada. E agora, dentro da igreja, os presbíteros não trabalhavam sozinhos. Os presbíteros estavam dentro da igreja, trabalhavam com a junta diaconal, trabalhavam junto com o povo. Então, a igreja ela vivia em comunhão junto com os seus líderes. Cada um cooperava ali com o serviço da adoração. E essa é a ideia. Quando nós escolhemos presbíteros para a igreja, meus queridos, a gente precisa entender que os presbíteros eles fazem parte do corpo da igreja. E todos nós juntos cooperamos para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja, para a pregação do evangelho, para a exaltação do nome do Senhor dentro da igreja. Com o tempo, meus queridos, se cria então uma estrutura de relacionamento dentro da igreja. Aí temos então o pastor, a junta diaconal, os presbíteros e os membros da igreja. Tudo isso, meus queridos, sendo uma hierarquia para que a igreja funcione muito bem, para que a igreja caminhe muito bem. Então, algumas posições
elas tiveram mais autoridades dentro da igreja, como nós vemos que tem mesmo. Elas receberam mais autoridade. Outras receberam menos grau de autoridade ou menos exigência para o exercício. Mas outras receberam mais exigência, são mais cobradas e são mais observadas, principalmente pelas pessoas lá de fora, que é o presbítero. Então, meus queridos, quero trazer nessa noite 3 qualidades ou qualificações que está nesse texto que nós vemos de 1 Timóteo, que demonstram um chamado para um presbítero. E você que vai votar no dia 9 de janeiro, você vai ter esse parâmetro para poder olhar, né, daqui até lá, olhar dentro da igreja, se alguém acompanha esses princípios. Primeira qualificação: um presbítero deve ser qualificado em sua vida pessoal e em sua vida privada. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, e não avarento. Qual é a área que Paulo está trabalhando aqui com Timóteo na vida do presbítero? É na personalidade. A personalidade de um presbítero é muito importante para a liderança de uma igreja, para o desempenho da igreja, para o desenvolvimento da igreja. E aqui Paulo então vai dizer que o presbítero, ele deve ser irrepreensível. Ou seja, não apenas os crentes devem reverenciar o caráter do presbítero. Não só a igreja deve reverenciar o presbítero, mas as pessoas lá fora. As pessoas devem respeitar os presbíteros. O presbítero que exerce uma função dentro da igreja, ele deve ser respeitado lá no seu serviço, ele deve ser respeitado lá na sua família, lá na sua casa, ele deve ser respeitado no seu rol de amizade, ele deve ser respeitado lá fora, ele deve ser irrepreensível. E aí, meus queridos, a ideia é que as pessoas devem respeitar e enxergar no presbítero realmente o chamado de um presbítero. É quando essa pessoa está passando na frente de alguém aí fora e alguém cutuca o outro dizendo: viu fulano? Fulano realmente é crente. Você já viu o que ele fez? Você viu como é que ele anda? Você viu a vida dele? Você viu como ele não se mistura? Você viu como ele é uma pessoa íntegra? Você viu como ele é direito? Você viu como ele é uma pessoa honesta? As pessoas lá fora devem ser as primeiras a apontar que você tem a autoridade, ou seja, você tem chamado para exercer essa autoridade de presbítero aqui na igreja. Também diz assim que ele deve ser esposo de uma só mulher. E aqui, meus queridos, a ideia não está ligada somente à questão do divórcio, ou seja, o presbítero não deve se divorciar ou ficar divorciando, não. O apóstolo Paulo está olhando para o contexto romano. Lembra que eu falei para os irmãos no começo? O que acontecia no contexto de Roma no século II? As pessoas se separavam por qualquer coisa e os romanos, eles trocavam mulher, meus queridos, como trocava de roupa. Então, muitas vezes, uma família em Roma, o homem já tinha casado umas 10 vezes, umas 12 vezes. E Paulo olhando isso, olhando para a igreja de Éfeso e vendo que Timóteo ia para lá. Então Paulo diz assim: Timóteo, não deixa que o presbítero seja igual a esses homens romanos que saem casando ou se juntando com mulher de qualquer jeito. Ele deve ser esposo de uma só mulher. Qual que é a razão aqui, meus queridos, de um presbítero ser marido de uma só mulher? É porque a ideia aqui de Paulo é que o presbítero ele deve focar unicamente na obra do Senhor. E se outra mulher lá fora sua, ele vai ficar preocupado em como se desculpar da sua esposa de ter chegado tarde ou inventar alguma história para poder esconder seu adultério. E Deus não quer presbítero preocupado com as coisas lá de fora, principalmente coisa errada. Deus quer o presbítero preocupado com a obra dele, com a casa dele. E se ele for preocupar com as coisas lá de fora, é como tratar bem a esposa, como cuidar bem dos filhos, como exercer bem seu chamado para os de fora. Então Paulo está dizendo: olha, os presbíteros não podem ficar com várias mulheres, porque eles vão começar a se preocupar com as mulheres. E deixa eu contar para vocês aqui, meus queridos, um segredo que está em Gênesis capítulo 1.
E versículo 26, quando Deus cria o homem, faz ele à sua imagem. A palavra de Deus diz que Deus cria o homem macho e fêmea. O homem que é casado, meus queridos, por que Paulo está dizendo que ele deve ser marido de uma só mulher? Porque é com essa mulher que você deve programar a sua vida. Tenha um objetivo e um alvo, e converse com a sua mulher, compartilhe com ela e aponte o objetivo. E se vocês dois juntos entenderem o objetivo e abraçarem o objetivo, meus queridos, ninguém segura esse relacionamento, ninguém segura esse casal, ninguém segura essa família. O homem casado deve apontar para a mulher e dizer: querida, eu sou presbítero lá na igreja, eu estou servindo ao Senhor e quero que você me ajude. E eu tenho certeza, meu querido, uma mulher que abraça o chamado do presbítero, ajuda o presbítero a exercer bem o seu chamado, a atender bem essa convocação, a se sentir bem naquilo pelo qual o Senhor tem o chamado. Por isso é importante ter uma só mulher, para que você chame ela para abraçar a convocação ou o chamado do Senhor na sua vida. Por isso, meus queridos, está minha esposa lá em casa, estamos lá, casados há quase 20 anos, né? E estamos lá, vencendo. Ela, com certeza, é uma mulher que Deus me deu. E o Senhor me chamou para ser pastor, meus queridos. Exatamente porque eu tenho na minha mulher aquilo que vai ser o meu calço, aquilo que vai me ajudar a continuar na presença do Senhor, diante dos obstáculos, das dificuldades. Eu tenho uma auxiliadora que me ajuda, que me dá força. Por isso que é importante você ser marido de uma só mulher, presbítero. Diz também que ele deve ser temperante. Eu não vou demorar aqui, meus queridos, por causa dos pontos, mas diz que ele deve ser temperante. Ou seja, um líder, um presbítero, ele é gentil. Não exige que o outro ande ou faça coisa que ele não faz. O presbítero, ele não vai exigir da igreja algo que ele não faz, e se ele exigir, porque ele é hipócrita. Sabe, gente que exige santidade de você, exige comportamento de você, que ele não faz. O presbítero é aquele que reconhece como pecador, e na hora que ele exige algo da igreja, ele exige no limite dele, porque ele sabe que ele não pode comportar-se da forma que o outro se comporta, porque ele é pecador também. E se ele exigir, porque ele é um fariseu, porque quem fazia isso eram os fariseus. Os fariseus exigiam das pessoas que fizessem coisas, e a palavra de Deus diz que eles não carregavam nem com o dedo, eles queriam fazer. Ora, meus queridos, eu como pastor, meus queridos, não posso exigir de você que você faça algo que eu não sei fazer, que eu não aguento fazer, que eu não consigo fazer. A exigência é que você faça aquilo que você consegue fazer, que eu consiga fazer. Por isso a ideia é ser temperante. Por isso que a ideia aqui, meus queridos, é ser gentil. Depois ele vai dizer que o presbítero tem que ser sóbrio. Sóbrio, a palavra melhor aqui para sóbrio é discreto. Discreto. É aquele presbítero, aquele líder, meus queridos, que não aparece. É aquela pessoa que não gosta de estrela, não gosta de ser, não gosta de reconhecimento. Não gosta de fazer as coisas para os outros ficar vendo, que o nome dele seja destaque na igreja. Não. O presbítero tem que ser discreto. Faça as coisas e não apareça. O que faz a mão esquerda não saiba a direita. Se você coopera na obra do Senhor, se você faz alguma coisa importante para a obra do Senhor, como presbítero, o presbítero deve ficar calado. Não sair contando para o mundo todo, dizendo: aquilo ali foi eu que dei, aquilo ali foi eu que fiz, aquilo ali foi eu que fiz. Não, meu irmão, seja discreto. Um bom presbítero é um presbítero discreto. Um bom presbítero, meus queridos, é um presbítero modesto. Ou seja, aquele que é portador de um cargo cristão, não deve apenas ser sábio ou autocontido em si mesmo, mas sua postura exterior deve, em todos os aspectos, corresponder à sua vida interior. E aí, meus queridos, eu tenho uma ilustração interessante sobre modéstia. Pastor Charles Spurgeon, pastor batista da Metropolitan Church na Inglaterra, no século XIX, contou a história de um pastor chamado Matthew Winks, que recebeu o chamado de um jovem que queria ser missionário, e chamou o pastor Matthew Winks para ir na casa dele. E esse jovem que queria ser missionário, meus irmãos, ele era um jovem que fazia tudo no horário.
ele gostava de cumprir horários. Ele era um cara muito inteligente, esse missionário era inteligentíssimo. E aí o pastor Matthew Winks ficou sabendo disso, que esse jovem que queria ir para a missão era um jovem que gostava de horário e era um jovem muito inteligente. Aí esse pastor foi então atender ao chamado desse jovem que queria ir para a missão. O pastor Matthew Winks chegou lá e disse, pastor Matthew Winks chegou lá, meus irmãos, mas primeiro chegou atrasado. Chegou atrasado, o jovem que gostava de horário, o pastor chega atrasado. E o jovem já fica meio com suspeita desse pastor. Depois o pastor conversa com esse jovem e diz, ouvi dizer que você quer ir para a missão. Aí o jovem, sim, eu quero ir para a missão, eu tenho vontade de ir para a missão. Pastor Matthew Wick diz para ele então, tá bom, então faz o seguinte, imita um gato aí. E o jovem, muito inteligente, olha para esse pedido do pastor e diz, vai pastor, imitar um gato? É, meu rapaz, imita um gato. Você não quer ir para a missão? Imita um gato. E aí ele imitou um gato com muita resistência, que ele não entendia para que eu vou imitar um gato. Depois que ele imitou o gato, o pastor Matthew Wick disse, você quer ir para a missão, rapaz? Você quer ir para a missão mesmo? Ele, quero. Agora imita um cachorro. Aí o jovem disse, não, pastor, você está brincando comigo. Imitar um cachorro. Se você não quer ir para a missão, eu quero, então imita um cachorro. Aí ele imitou um cachorro. Agora, meu querido, se você quer ir mesmo para a missão, diz o pastor Matthew Wick, você agora vai me responder quanto é 2 vezes 2. Aí o rapaz disse, não, pastor, você está brincando comigo. Por que você está fazendo isso? E ele disse, me responda somente, quanto é 2 vezes 2? E ele, 4. E aí, meus queridos, o pastor Matthew Wick fez toda essa sabatina com esse jovem, volta então para a igreja do pastor Charles Spurgeon e conta o que aconteceu e diz, olha, ele é apto para ir para a missão. O que aconteceu? E ele diz, olha, eu usei todas as artimanhas para ver se eu conseguia fazer ele ser uma pessoa modesta, uma pessoa humilde, e atender todo tipo de pedido que eu fizesse. E ele atendeu. Ele é humilde, pode mandar ele para a missão. Aqui, meus queridos, é a ideia da modéstia. O pastor estava testando a modéstia desse jovem, para ver se realmente ele era obediente, para ver se realmente ele baixava, né, a sua postura, para não achar que era alguém. Ora, meus irmãos, nós vamos ver que de vez em quando você vai se tornar presbítero, mas de vez em quando você vai ter que varrer aqui, de vez em quando você vai ter que tirar uma poeira, de vez em quando você vai ajudar na construção, de vez em quando você vai ter que baixar a sua postura, porque muitas vezes você se torna presbítero aqui na igreja, achando que você vai ser o que você é na empresa, você trabalha, às vezes você lá é um diretor, e às vezes lá você manda, desmanda, e pessoas fazem o que você quer, mas aqui não, aqui o Senhor vai sempre testar na vida do presbítero a sua modéstia. Vamos ver se você realmente se submete à vontade do Senhor. Vamos ver se você realmente atende às demandas da casa do Senhor. Quase, meus irmãos, todo dia nós somos colocados em desafios que vêm testar nossa modéstia e nossa humildade. Quase sempre nós somos testados exatamente nessa área. Porque muitas vezes nós temos resistência de admitir que queremos fazer certas coisas na igreja. Ah, porque não cabe a mim. Porque nós já temos aqui um zelador. Ah, porque nós temos aqui um copeiro ou qualquer coisa que atenda a igreja. Não, meus queridos, o que eu disse no começo? A hierarquia da igreja foi dada para haver comunhão na igreja. Não tem ninguém maior que ninguém aqui. Todos podem servir e fazer a mesma coisa que qualquer um aqui faz. Basta se dispor. Então o presbítero precisa ser humilde. Ele precisa também ser hospitaleiro. E naquela época, meus queridos, haviam muitos viajantes, pessoas que saíam das suas terras e às vezes precisavam dormir na casa de alguém. E se batesse na porta de um cristão, o cristão deveria abrir a porta e receber aquele viajante e cuidar dele e ter zelo dele. O presbítero deve ser hospitaleiro também. O presbítero deve ser apto para ensinar. O presbítero deve possuir algo mais do que boa vontade. O presbítero deve ser alegre e pronto para ensinar e instruir aqueles que estão chegando agora na igreja. Ele deve também ter qualificações muito mais do que os irmãos, a membresia tem. Se você é um presbítero, busque sempre melhorar.
Busque sempre melhorar. Não para se mostrar para alguém, para ser maior que alguém, mas para o desenvolvimento do reino de Deus. O presbítero não pode ser dado ao vinho, meus queridos, ou seja, não viciado em vinho, que a sobriedade é importante para o desenvolvimento do reino de Deus. Não violento, mas cordato, ou seja, alguém que está sempre, não ser alguém que está sempre atrás de uma briga. Não ser alguém que está sempre atrás de confusão, mas alguém manso, alguém cuidadoso, com o bom testemunho da obra de Deus. Então ele deve ser inimigo de contendas, ou seja, não gosta de gatilhos que possam frustrar os relacionamentos ou afastar as pessoas de um bom relacionamento. Ele deve fugir de contendas e ele não pode ser avarento. O presbítero, ele é um modelo de generosidade e simplicidade de estilo de vida. Ele ama ao Deus do dinheiro. Não tem o dinheiro como o seu Deus. Ele ama servir a Deus com os seus bens, com suas ofertas, com o seu dinheiro. Isso deve ser uma característica dos presbíteros. O presbítero, meu querido, deve ser desprendido das coisas materiais. Isso é uma ótima característica de um presbítero. Quando ele vê a obra de Deus com necessidade, ele não mede esforço. Claro que de acordo com a sua condição financeira. Aqui ninguém exige nada de ninguém, meus queridos. Mas o presbítero, ele sabe que quando a obra de Deus está precisando, ele não mede esforço para enfiar a mão no bolso e cuidar da obra do Senhor. Então, a primeira característica, meus queridos, de um presbítero é que esse presbítero deve ser qualificado em sua vida pessoal, em sua vida privada, ou seja, ele deve ser cuidadoso com a sua personalidade. Segundo, um presbítero deve ser qualificado em sua vida doméstica, ou seja, dentro do seu casamento e em sua família. Então, ao mesmo tempo que ele deve ter cuidado com ele e sua vida pessoal, agora ele deve ter cuidado com sua família. Versículos 4 e 5 de 1 Timóteo 3. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui, meus queridos, a área que Paulo quer trabalhar é a área doméstica, e principalmente na ideia de governar. Um cristão maduro, um cristão experimentado, ele trabalha no seu casamento, ele age no seu casamento, ele faz coisas no seu casamento para esse casamento melhorar, para esse casamento sempre progredir, desenvolver. Um cristão maduro, ele não se contenta com um casamento meia boca, com um casamento cheio de atritos e dificuldades, mas um cristão maduro, ele vai sempre buscar de Deus alguma fórmula, algum entendimento que venha do Senhor, para ele agir no casamento de forma que esse casamento sempre melhore, porque o seu casamento deve ser a imagem de Jesus e o seu amor pela igreja. Ora, um presbítero que cuida bem da sua esposa, ele está refletindo o amor de Jesus por sua igreja. Um presbítero que cuida bem da sua família, ele está refletindo o amor de Jesus pela sua obra. Olha, um presbítero que se preocupa em manter um bom casamento, ele também vai ser um presbítero bom para buscar sempre trazer bons relacionamentos para dentro da igreja. Um presbítero que se preocupa com a paz dentro do lar, é um presbítero que se preocupa com a paz dentro da igreja. Em outras palavras, meus irmãos, o reflexo da sua casa está refletido aqui dentro da igreja. O que você é na sua casa deve se refletir aqui na casa do Senhor. Por isso, meus queridos, a fidelidade a Deus não começa no domingo às 18 horas, quando você entra na igreja e senta no banco. A fidelidade a Deus começa lá na sua casa, lá nas adversidades, lá nos atritos, na confusão, na briga dentro de casa. Quando você não se deixa se submeter ou ser atraído pelas dificuldades, briga e confusão, e com a postura de um homem de Deus, você mantém o casamento sadio, porque você sabe que isso é um comportamento de um cristão maduro. Sua fidelidade não começa aqui, sua fidelidade começa em casa.
Sua vida cristã não começa aqui. Sua vida cristã começa em casa. Seu comportamento como crente não começa aqui. Começa em casa. Um bom presbítero não é o que está dentro da igreja. O bom presbítero é o que dentro da sua casa. Você pode falar com a esposa dele, conversar com os filhos dele, e os filhos e a esposa testemunham que ele realmente é um excelente presbítero. É por isso que o texto está dizendo que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como nós podemos pensar, meus irmãos, em assumir certas responsabilidades e posições? Como que o homem pode pensar em assumir cargo na igreja de função que ele não sabe exercer? É por isso que Paulo está usando a ideia aqui de um marido que cuida bem da sua casa, porque a casa do Senhor é tratada também, meus queridos, como noiva, como mulher, a noiva do Cordeiro. Ora, se você recebe o chamado para ser presbítero, se você sente chamado para ser um homem da liderança da casa do Senhor, olhe para dentro da sua casa e veja se a sua esposa tem respeito por você, como alguém que é crente mesmo. Se ela não tiver respeito por você, você também não pode exercer uma função na igreja. Por quê? Porque você não tem o respeito da sua família. Acontece muito por aí, meus irmãos. Acontece muito por aí. E eu ouvi uma história, não sei se é verdade, de uma vez um pastor pregando e falando de paz em casa, de famílias bem-sucedidas, de desenvolvimento familiar e de uma casa próspera e tal. E aí o filho dele, sentado no banco, olhando para o pai, disse: olha, eu quero morar na igreja. Eu quero morar na igreja porque o meu pai dentro da igreja não é o mesmo lá de casa. E eu desconheço o meu pai na igreja do pai que eu conheço lá dentro de casa. Meus queridos, você pode esconder de todo mundo aqui da igreja quem é você, menos a sua esposa e dos seus filhos. Por isso, a questão primeira é: a responsabilidade que eu estou tentando assumir, eu já tenho domínio sobre ela? Eu vou ser presbítero, vão eleger-me como presbítero, ou nós vamos eleger presbíteros, e nós sabemos como esse irmão vive dentro de casa, e como é que ele cuida da esposa? Cuide bem da sua esposa, meu irmão. Eu vou falar um negócio aqui, pastor Luiz Fernando que fala, dona Helenice. Mas de vez em quando, meus irmãos, ele sai com ela, com a esposa dele. Não sei se os irmãos conhecem ela, talvez não. Ela é uma baixinha, dona Helenice. Gente boa. Mas ele diz, meus irmãos, olha, de vez em quando leva ela na melhor churrascaria que tem, para comer a melhor comida que tem. E de vez em quando compra para ela a melhor roupa que tem, para ela se vestir da melhor roupa que tem. Ele cuida dela. Ele zela dela, porque ele ama ela. Ora, se o presbítero trata bem sua esposa, é porque ele ama ela. E se ele ama sua esposa, ele ama a igreja. Ora, meu irmão, se eu quero ver minha esposa bem, eu quero ver a igreja bem. Se eu quero ver a minha esposa bem ornada, bem vestida, bem cuidada, bem amada, ora, o presbítero vai querer ver a igreja do mesmo jeito. Por isso, nós não vamos nos contentar, meus queridos, por exemplo, talvez com a pintura da igreja, talvez com o banco da igreja, talvez com a comunhão dos irmãos. Como é que está? Não precisamos melhorar. O presbítero é assim como ele quer zelar da esposa, ele quer zelar da igreja, ele quer tratar bem a igreja. Agora, e se ele não cuida bem da esposa? Será que ele vai cuidar bem da igreja? Então, muitas vezes nós estamos demonstrando que nós queremos ser responsáveis por aquilo que nós não temos capacidade de receber a responsabilidade. Queremos ser responsáveis por algo que nós não temos a ferramenta, o know-how, para assumir aquela responsabilidade. Por isso, Lucas, capítulo 16, versículo 10, e a versão que eu vou ler aqui, é a linguagem de hoje, diz assim: a menos que você seja fiel em questões pequenas, você não será fiel nas grandes. A menos que você seja fiel em questões pequenas,
você não será fiel nas grandes. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel em pequenos detalhes, é fiel em qualquer detalhe, de qualquer tamanho. Seu comportamento dentro de casa, zelando de qualquer coisa na sua casa, não importa o tamanho, reflete dentro da igreja, de qualquer aspecto. Então o presbítero deve ser chefe de casa. O presbítero, ele deve ser o tipo de homem que respeita a sua esposa e os seus filhos. E são exatamente a esposa e os filhos que conhecem melhor o presbítero para poder respeitá-lo. Ou quem mais poderia respeitar o presbítero se não for sua esposa e seus filhos? Então, meu irmão, que tipo de exemplo você está estabelecendo em seu casamento? É uma prioridade para você trabalhar em seu casamento. O que você pode fazer para melhorar seu casamento? Você que tem esse desejo de ser presbítero. Entenda, as pessoas vão sempre lhe observar e lhe copiar. As pessoas vão lhe observar e lhe copiar. Você é o modelo, você é o padrão. As pessoas olham para o pastor, meus irmãos. Claro que você sendo sábio, tendo entendimento, sabe que o pastor é um pecador igual qualquer um de nós. Mas o pastor é observado. A família do pastor é observada. E muitas vezes a igreja quer acompanhar o padrão do pastor. O pastor é sério. O pastor não tem compromisso com a obra de Deus. Eu quero ser daquele jeito, porque muitas vezes dentro da igreja, na comunidade, o irmão chega para a igreja perdido, sem saber como exercer uma vida piedosa. E aí olha para o pastor e diz: puxa, eu quero ser como pastor. Puxa, eu quero ser como aquele presbítero. Que presbítero maravilhoso é o presbítero Ari. Que presbítero excelente é o presbítero Zé Elpídio. Que presbítero exemplar é o presbítero Adenilson. Quero ser daquele jeito. As pessoas limitam. Por isso a ideia de você entender que a função que você vai exercer deve corresponder com o know-how que você tem. Será que você tem capacidade de fazer isso? Há uma ilustração interessante, meus queridos. Conta a história que o 30º presidente americano, chamado John Calvin Coolidge, ele chamou os amigos para um chá. Era um excelente presidente americano. E ele tinha muitos amigos, muitas pessoas o admiravam. Era um excelente presidente. E ele chamou os amigos para um chá. E as pessoas, quando chegaram na Casa Branca para tomar o chá, aquele monte de amigos, não sabiam como tomar o chá de frente, diante do presidente. Como que eu vou agir? Como é que eu vou pegar a xícara? E o que eles fizeram, os convidados? Esperaram o presidente John Calvin pegar a xícara para tomar o chá. E aí, o presidente pegou a xícara, pegou o pires, e aí um monte de convidado também pegou a xícara, pegou o pires, e aí esperou o presidente colocar dar a primeira golada de chá, e aí um monte de convidado também foi e imitou o presidente, e aí ele colocava a xícara no pires. Quando de repente, meus queridos, os convidados estavam esperando ver o que o presidente ia fazer com o pires e a xícara, se ia voltar para a mesa ou se ia beber mais um gole. Daqui a pouco chega a cachorrinha do presidente e ele joga um pouquinho de chá no pires e dá para a cachorrinha. Menos da metade dos amigos copiaram isso. Os amigos olharam aquilo e falaram: o que é isso, presidente? Isso aí nós não vamos imitar. Meus irmãos, o cargo de presbítero é um cargo de respeito, é um cargo que denota de quem está observando de fora, um cargo importante, e as pessoas vão querer copiar. Por isso, meus irmãos, ai de mim, do meu mau testemunho, e escandalizar a obra de Deus diante dessa verdade de saber que os irmãos estão olhando para mim e eu não tenho cuidado da minha vida lá fora e eu ajo, vivo de qualquer jeito, podendo a qualquer momento escandalizar você, afastar você da obra de Deus, talvez tirar você da presença do Senhor, porque você viu em mim aquilo que não condizia com o que você esperava. E o que eu devo fazer como presbítero?
eu devo zelar com a minha conduta. Eu devo zelar da minha postura. Por isso o presbítero deve ser qualificado em sua vida doméstica, ou seja, dentro do seu casamento e em sua família, ele deve ter um bom comportamento para ser respeitado. Terceiro, meus queridos, quais são as qualificações que demonstram o chamado para um presbítero? Terceiro e último, um presbítero deve ser qualificado em sua vida pública. Quer dizer, em relação aos que estão de fora da igreja. Versículos 6 e 7. Diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui, Paulo está falando da vida pública. Veja o traçado que Paulo dá aqui nesse texto. Primeiro, a vida pessoal. O presbítero deve olhar para dentro de si, seu comportamento, para seu caráter. Depois, o presbítero deve olhar para a sua casa, para o seu relacionamento, para o seu casamento, para se entender como um presbítero. E por último, ele deve ser visto como uma boa pessoa, um bom crente pelos lá de fora. Deve ter o testemunho e o respeito de lá de fora. O presbítero não pode, então, ser novo na fé. Paulo vai dizer, não pode ser neófito, porque uma pessoa que acabou de chegar para a igreja, ela não pode exercer um cargo tão difícil, tão exigido como é o cargo de presbítero. É por isso que a igreja presbiteriana exige que o candidato ele deve ser maior de 18 anos e deve ter no mínimo 1 ano de membresia da igreja. Para que nesse tempo de 1 ano, ele experimente a igreja, ele entenda a igreja, ele aprenda como é importante a sua vida como crente, ele vai absorvendo coisas da igreja para poder ele amadurecer. Porque, meu querido, o cargo é muito visado. Sabe quem fica de olho no cargo? O diabo. O diabo. O diabo, meus queridos, nós podemos chamar ele de anjo desempregado. Anjo desempregado. Por isso, que quando o diabo olha a igreja do Senhor organizada com presbítero, diácono, pastor, toda ela funcionando para a glória de Deus, ele vê que ele é desempregado, ele foi restituído, ele saiu lá da glória do Senhor, ele tinha a função de adorar a Deus, de bendizer ao Senhor, mas o Senhor retirou lá da eternidade, e agora o lança no inferno, e ele tem raiva, meus queridos, de uma igreja com a liderança que funcione bem, uma liderança com foco, de pessoas que busquem zelar a sua vida, buscar a vida santa, de comprometimento com a obra do Senhor, com o evangelho. O diabo odeia isso. Por isso ore pelos presbíteros, por isso ore pelos diáconos, ore pelo pastor, meu irmão. Ore. Não é brincadeira, meu irmão. Está à frente de igreja numa época dessa. Não é brincadeira. Por isso que a ideia aqui é que o título de presbítero deve condizer com a conduta. As pessoas devem olhar para você, como eu falei no começo, e dizer, olha aquele crente, olha aquele irmão, olha aquela serva, olha aquele servo. Por isso, Atos capítulo 11, versículo 26, diz assim, em Antioquia foi chamado pela primeira vez os discípulos de cristãos. Os discípulos em Antioquia foram chamados de cristãos. O testemunho dos discípulos naquela região da Ásia Menor fez com que as pessoas os identificassem com Cristo. É essa característica que o presbítero deve buscar. O presbítero deve ser um homem que a comunidade em geral possa ter confiança e respeito nele. A empresa, os amigos de trabalho devem olhar para você e ter respeito. Aonde você estiver, você deve alcançar esse respeito. Isso que significa sempre viver um tipo de conduta diante do mundo que as pessoas olhem para você e sintam-se atraídos para servir a Deus. Porque coisa triste, meu irmão, é um crente que dá mau testemunho,
É um crente que afasta as pessoas da presença de Deus. É um crente que as pessoas acham desculpas para não ir na igreja. Quando alguém olha para o mau comportamento de um cristão e diz: o quê? Ser crente é desse jeito? Prefiro continuar na religião que eu estou, ou prefiro não acreditar em nada do que ser igual a ele. É por isso que eu estou dizendo, meus queridos, que o comportamento do presbítero também ele abrange toda a igreja. Todas as exigências aqui de olhar para a personalidade, de olhar para o casamento, de se preocupar com o comportamento lá fora, atinge os presbíteros, atinge os diáconos, atinge o pastor, mas também toda a igreja. E aí, meus queridos, temos que manter o tipo certo de relacionamento com todos os homens o tempo todo. Por quê? Porque Satanás, especialmente Satanás, tem o prazer de achar uma brecha para derrubar um líder. Satanás está procurando o mínimo espaço para entrar nesse espaço e acabar com a liderança da igreja. Essa é a recomendação que Paulo então está dando. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Se ninguém lá fora confia em você, ou acredita que você é um bom crente, você está abrindo brechas para o diabo entrar na sua vida. Então, meus queridos, são essas as qualificações que nós devemos procurar na vida pessoal dos candidatos. Primeiro, ele deve ter uma vida pessoal bem abalizada. Segundo, a sua família deve dar testemunho da vida dele. Terceiro, os de fora devem dar testemunho da vida dele. E aí, meus queridos, nós podemos, como cristãos, no dia 9, fazer uma boa eleição, escolhendo com todo cuidado e zelo aqueles que vão ser, ou aquele que vai ser o representante da igreja durante 5 anos. Olha, meus irmãos, o presbítero, ele deve ser o termostato da igreja. Ou seja, ele deve ser aquele que aquece a igreja, que põe fervor na igreja, que dinamiza a igreja, que faz a igreja crescer. No dia 9, quem será eleito por você? Será alguém que vai acrescentar, que vai aumentar, que vai melhorar, que vai fazer a igreja progredir. E eu espero que seja você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, todo cristão tem esse ministério também. Todo cristão tem esse ministério de cuidar da sua vida pessoal, de cuidar do seu relacionamento com a família e de cuidar do seu relacionamento com as pessoas lá fora. Meu querido, nós como cristãos fomos chamados não só para ficar completando o número de membresia na igreja ou para estar enchendo o banco. Nós fomos chamados, meus irmãos, para pregar a palavra do Senhor, para dar testemunho do Senhor para os lá de fora. E para isso, nós precisamos cuidar da nossa vida pessoal. Nós precisamos cuidar da nossa família. E nós precisamos cuidar do nosso testemunho lá fora. Ei, você está cuidando dessas 3 áreas? Você tem observado essas 3 áreas? Você tem cuidado da sua vida pessoal? Você tem observado como você tem tratado sua família? E você tem observado seu comportamento lá fora? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra. Gostaria neste momento de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, grande é a nossa responsabilidade diante do Senhor. Acabamos de ouvir a Tua palavra, onde nós temos que dar bom testemunho, Deus, tanto na igreja,
como no nosso lar ou aonde estivermos vivendo. Por isso, querido Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós que estamos presbíteros, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoe-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, para a honra e louvor da sua glória. Queremos ainda interceder, ó Deus, por aquele, ó Deus, que vai ser eleito. Nós ainda não sabemos quem é, mas o Senhor já sabe. O Senhor já sabe quem é. Que em nome de Jesus, meu Pai, Ele possa ser uma bênção no nosso meio. Uma bênção, ó Deus, para a tua igreja. Uma bênção, ó Deus, para a sua família. Uma bênção, ó Deus, para o bairro. Uma bênção, ó Deus, aonde ele trabalhar. Aonde ele tiver o seu convívio. Que ele possa ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando o hino de número 194 do nosso cenário. Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus, conquistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, pacientes podemos ser, se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem mal é pesar, viveremos no reino de Deus, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, no descanso eterno, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Agora vamos ter oração final com o pastor. Logo após a oração final, ele vai dar alguns avisos. Depois eu vou passar a palavra para Kelly. Oremos então, irmãos. Bendito Deus, exaltamos teu santo nome, ó Pai, por tua igreja estar congregada aqui nesse dia, nesse local, para ouvir, ó Deus, a tua palavra, que nos instrui, ó Deus, que nos alicerça. Ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos ajudar, ó Deus, a atender, ó Pai, o teu chamado, de forma, ó Deus, que possamos agradar ao Senhor, e que possamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor exige de nós. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Somos limitados, somos pecadores, ó Pai, mas, ó Pai, a tua graça nos sustenta, a tua graça nos ajuda, a tua graça nos conduz e nos dá capacidade, ó Pai, de perseverarmos na tua presença, porque sabemos, ó Deus, que somente o Senhor é santo, e como os anjos cantam, ó Deus, diante do Senhor, visto por Isaías, dizendo: santo, 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 reconhecemos que somente o Senhor é santo, e que nós somos, ó Deus, necessitados da tua misericórdia.
Ó Pai, também abençoa, ó Pai, a tua igreja, povo que reúne aqui nessa noite, ó Deus, dando a cada um dos queridos irmãos, ó Pai, a força, a perseverança, ó Deus, e a possibilidade de vencer os obstáculos da caminhada cristã, que não são fáceis. Estamos vendo, ó Deus, o crescimento do mal, o aumento, ó Deus, da imoralidade no mundo, e a tua igreja está aqui, ó Pai, nesse mundo para fazer a diferença. Por isso, nos ajuda, ó Deus, a fazer a diferença por meio da força que vem do Espírito Santo. Ó Deus, te pedimos também em nome de Jesus, que o Senhor dá-nos, ó Deus, uma boa semana na tua presença. Nós possamos, ó Deus, passar essa semana, ó Deus, glorificando, exaltando o teu santo nome, já com desejo de nos encontrarmos aqui no próximo domingo, ó Deus, começando a semana mais uma vez na tua presença. Ó Deus, pedimos tua bênção, ó Pai, também sobre os irmãos que se encontram enfermos, sobre aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui, tiveram, ó Deus, que fazer alguma coisa, que o Senhor possa estar abençoando, derramando tua graça e tua bondade. E agora, ó irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor aqui nesse local e a militante espalhada por todo o mundo. Amém.